Olá, quarto ano, bom dia! Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre gráficos. Nós vamos conhecer dois tipos de gráficos, mas na atividade nós vamos fazer por enquanto só um tipo. O outro nós vamos deixar para futuras atividades. Na página 132 e 133, vocês têm uma breve explicação sobre gráficos. Na 134 e 135, vocês têm a questão 1 e 2 para fazer. Vocês vão pular a questão 3, a gente não vai fazer a questão 3 agora, nós vamos fazer em um outro momento. E vocês vão pular para a questão 4 e 5. Então, hoje nós vamos fazer a questão 1, 2, 4 e 5. Lembrando que hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre dois tipos de gráficos, que são os gráficos de barras, que é isso que vocês estão observando aqui, bastante comuns. Que vez ou outra vocês fazem alguma atividade com esse tipo de gráfico, né? A gente precisa interpretar o que eles querem dizer e identificar todos os seus componentes. E o gráfico de setores, que é esse famoso gráfico de pizza. Para falar sobre gráfico, ele trouxe aí o exemplo do cinema, que foi criado em 1895 na França pelos irmãos Lumière. Desde então foram produzidos muitos filmes no Brasil e no mundo. O gráfico de barras a seguir apresenta a quantidade de filmes nacionais lançados de 2011 até 2016. Então, aqui ele traz para vocês um gráfico, mostrando a quantidade de filmes nacionais lançados dos anos de 2011 a 2016. Em 2011 foram 100, em 2012 83, e em 2013 129 e assim por diante. 1. No período apresentado, em que ano ocorreu a maior quantidade de lançamentos de filmes? Observando o gráfico, fazendo a leitura, eu observo que o ano, que teve maior quantidade de lançamentos aí foi o ano de 2016, que foram 142 filmes. 2. Quantos filmes foram lançados em 2013? Você vai lá embaixo, no ano de 2013, observa o número total de filmes e vê que foi 129. E por último, em quais anos ocorreram mais de 130 lançamentos? Vocês vão dizer quais foram os anos que ocorreram, ultrapassaram o total aí de 130 lançamentos. Coloca os anos embaixo, que a gente observa que foram os anos de 2015 e 2016, porque eles ultrapassam 130. Por meio dos gráficos, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva e de fácil visualização. Então, a partir desse gráfico, eu posso fazer um texto, Eu posso concluir algumas observações. Então, daí eu posso criar o meu texto em cima do que eu observo no gráfico. Da mesma forma da tabela, os gráficos, eles têm, pessoal, que conter o título, que é para eu saber do que está falando aquele gráfico, e, claro, a fonte, que é para eu saber de onde foi retirado. Então, ele pergunta aí na 4, qual é o título apresentado no gráfico e qual é a fonte? Aí vocês vão colocar na número 4 o título, que é o que eu tenho aqui em cima, sempre o título vai ficar na parte de cima, e a fonte vão ser essas letras pequenas que estão embaixo. O título e a fonte. Só que eu não vou colocar tudo na fonte, O site, aliás, o link do site que eu posso encontrar, você vai colocar só o que está aqui, depois dos 2 pontos. Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual. Ponto. Só isso que você vai colocar. Vamos, então, à atividade. Então, na número 1, vocês vão observar o gráfico que mostra a quantidade de pratos vendidos em uma semana no restaurante de Alberto. Então, tem aqui o título do gráfico, que é quantidade de pratos vendidos no restaurante de Alberto, e a fonte, restaurante de Alberto. Então, eu tenho aqui na vertical, a quantidade de pratos vendidos, que iniciou no 0, aí foi 30, 60, 90, então eu observo aí que tá pulando de 30 em 30. E abaixo aqui na horizontal eu tenho o nome dos pratos, Tem lá macarrão, lasanha, nhoque, panqueca e escondidinho, certo? Letra A, qual é o título do gráfico e qual é a fonte? Bem fácil, só vocês procurarem, vocês vão identificar. Letra B, qual foi o prato menos vendido nessa semana? Vocês observam aí qual foi o prato menos vendido, Eu observo aqui que a barra maior significa que é o que foi mais vendido. E, pela lógica, o menor foi o que foi menos vendido. Então, aí é o escondidinho. C, qual foi o prato que vendeu exatamente 128 unidades? Aí você vai lá, observa qual foi o prato que vendeu 128. Aí eu observo aqui que foi a lasanha.
Eu coloco o nome do prato lá abaixo. Letra D. Quantos pratos de panqueca foram vendidos a menos do que os pratos de nhoque? Pronto, eu vi que foram vendidos 113 pratos de panqueca e 120 de nhoque. Então, eu faço uma subtração. 120 menos 113. Aí, eu vou obter meu resultado da letra D. E letra E. Qual dos pratos apresentados no gráfico é o seu preferido? Uma resposta pessoal. 2. A família de Guilherme sempre gostou de enviar e receber cartas de parentes distantes e de amigos, principalmente em datas comemorativas como Natal e aniversário. Observem o gráfico, a quantidade de cartas enviadas anualmente por essa família, ou seja, de ano em ano. Então, novamente, eu observo meu gráfico, o título, a fonte que está lá embaixo. Aqui na vertical eu tenho a quantidade de cartas e na horizontal os anos, que foi de 2012 a 2017. Então, em 2012 foram 23 cartas enviadas, em 2013, 14, em 2014 também, né? Mesma quantidade, 2015, 10, e assim por diante. Perceba aí que o ano que foi menos cartas enviadas foi o de 2017, que só foram 5. Letra A. Quantas cartas foram enviadas em 2015? Observa o 2015 e diz a quantidade de cartas. B. Em quais anos essa família enviou a mesma quantidade de cartas? Então, aqui vocês vão observar quais os anos que tem a mesma quantidade, né? Acabei de falar. Vocês vão colocar os 2 anos. C. A quantidade de cartas enviadas em 2015, 2016 e 2017, juntas, é igual, maior ou menor do que a quantidade de 2012? 2012 foi o ano que foram mais enviadas cartas, que foram 23. E ele quer que vocês somem o 10, o 8 e o 5. Para saber se somando esses 3 resultados aí, vocês vão obter 23, mais do que 23 ou menos do que 23. Aí vocês vão colocar na C. D. Com o passar dos anos, a família de Guilherme aumentou ou diminuiu a quantidade de cartas enviadas? E na sua opinião, por que isso ocorreu? Converse com seus colegas e o professor. Carta, pessoal, é uma coisa utilizada há muitos anos atrás. Então, vocês viram que em 2012 eram muitas cartas, porque é muitos anos atrás. Não tinha muito celular, as pessoas não faziam muito uso da internet. Já em 2017, que é um ano mais atual, normalmente, quando você quer falar com alguém, você manda uma mensagem, não precisa mais de carta. Então, vocês podem usar esse exemplo, que é por conta da tecnologia. Vamos agora para a questão 4 e a 5, que nessas duas questões vocês vão precisar do material complementar lá do finalzinho do livro. Então, na número 4, vocês têm um gráfico de barras duplas, que apresenta a quantidade de meninos e meninas matriculadas em turmas do 1º ao 5º ano em uma escola. Então, eu tenho aí, certo, o título, a fonte, quantidade de matrículas, certo, que está pulando de 5 em 5. Como vocês veem, 0, 5, 10, 15, pronto. E aqui abaixo eu tenho os anos, 1º ano, 2º ano e 3º ano, 4º e 5º. Na cor vermelha, pessoal, serão a quantidade de meninas e de azul, meninos. Aqui eu chamo de gráfico de barras duplas, porque eu tenho 2, né? Aliás, eu tenho 2 barras, uma para representar os meninos e outra as meninas. Então, eu vi aí que no 1º ano dessa escola se matricularam 25 meninas e 20 meninos. No 2º ano, 33 meninas e 21 meninos. E assim por diante. Letra A. Destaque e complete a tabela da página 17 do material complementar, com base nas informações do gráfico. Vou explicar essa letra A para vocês agora no finalzinho. Só que antes, vocês vão lá na página 17 do final do livro e vão destacar a tabela que tem lá. Letra B. Quantas meninas foram matriculadas no 2º ano? No 2º ano, vocês observam lá quantidade de meninas, 33, aí vocês colocam. E no 5º ano, 36. C. Quais turmas dessa escola receberam a mesma quantidade de matrículas de meninos e meninas? Aqui vocês vão precisar, né, pessoal, observar qual é o ano, se é o 1º, 2º, 3º ano, que tem a mesma quantidade de meninos e meninas matriculadas. Que tá igualzinho aí, as 2 barrinhas. E D.
calcule quantas matrículas essa escola recebeu para cada ano apresentado no gráfico. Então, você vai calcular o primeiro ano, que é 25 mais 20, o segundo ano, 33 mais 21, terceiro ano, 26 mais 26, quarto ano, 25 mais 34 e quinto ano, 36 mais 30. Como eu tinha dito para vocês, vocês iriam precisar, destacar na página 17 do material complementar a tabela. Então, vocês vão observar o gráfico, pessoal, aí dos alunos e vão responder a tabela de acordo com o que vocês observam. Pronto, tá faltando algumas coisas e vocês vão preencher. Então, eu tenho lá, primeiro ano, foram 25 meninas e 20 meninos. Aí, aqui do ladinho, ó, vocês colocam o segundo ano, que foram 33 meninas e quantos meninos? 21, aí vocês colocam, certo? Na questão 5, não é diferente, é outro gráfico. Marcelo é dono da padaria Pão Quente. Ele construiu o gráfico a seguir para analisar a quantidade de pães franceses que vendeu durante certa semana. Então, tem aí o título, a fonte, Só que aqui ele está sendo representado por desenhos de pães, não é diferente. Lá embaixo ele tem os dias da semana, Segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo. E aqui do lado a quantidade de pães que foram vendidos. Observem que ele está iniciando do 0, depois pula para o 100, depois pula para o 200. Só que existem pães, entre um e outro. Ou seja, pessoal, ele está aí pulando de 50 em 50. 0, 50. Tia, mas não tem o 50. O 50 está invisível. Aí ele pula para o 100. Nesse espaçozinho que não tem nada entre o 100 e o 200, é o 150. Depois do 200, 250 e assim por diante. Esse tipo de gráfico, pessoal, que não tem, barra, tem sim um desenho, é o gráfico pictórico ou pictograma, que é um tipo de gráfico em que são usadas figuras relacionadas ao assunto tratado. Se fosse aqui, por exemplo, chocolates vendidos durante uma semana, aí, ao invés dos pães, seriam desenhos de chocolates. Então, nessa situação, por exemplo, aparecem figuras de pães, e cada figura representa 50 pães franceses vendidos. Então, novamente, da página 17, vocês têm outra tabela que vocês também vão precisar. Na letra B, analise o pictograma acima e a tabela que você completou e escreva o texto com suas conclusões. Então, aqui é a mesma coisa que vocês fizeram ontem, pessoal. Vocês vão observar o gráfico, vão tirar informações do que vocês obteram aí, o que vocês observaram, e vão criar um texto. Por exemplo, um texto ou uma frase. Por exemplo, sábado e domingo são os dias que mais vendem pães. Vocês estão vendo aqui? Que sábado e domingo são os dias que mais vendem. Vocês podem dizer, na padaria do Marcelo, nos dias de sábado e domingo, são os dias que mais vendem pães, diferente da quarta e da sexta-feira, que são os dias que menos vendem pães. É um exemplo que vocês podem usar para vocês estarem respondendo a letra B. Por último, como eu tinha dito para vocês, vocês também têm uma tabela aí para a questão 5, que vocês vão preencher, pessoal, de acordo com o gráfico. Então, tem lá, ó, o gráfico e a tabela. A tabela tem o mesmo título do gráfico. Tem os dias da semana e as quantidades de pães. Então, segunda-feira foram vendidos 850 pães, tá? Eu não tenho o número 850, mas como o pãozinho está entre o 800 e o 900, então é 850. Terça-feira, 800 pães. Quarta-feira, 750. E assim por diante. Vocês vão preencher os dias das semanas que faltam e as quantidades de pães de acordo com o gráfico. Não tem dificuldade, é só prestar bastante atenção, interpretar os gráficos com calma para vocês responderem e preencherem as tabelas, certo? Então, pessoal, façam com calma, bons estudos e a gente se encontra na próxima. Qualquer dúvida, mandem mensagem.